pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos então a mais um grande curso gratuito, dessa vez de bolos de aniversário. Eu sei que vocês estavam ansiosas por esse curso, né? Porque todo mundo que inicia na confeitaria, chega um momento que a pessoa é obrigada a fazer bolos decorados, né? Os clientes começam a pedir. Se você já trabalha com alguma outra coisa, se você já faz algum tipo de bolo, algum doce, vende alguma coisa, bom, não pode ser que for, vai chegar um momento, se ainda não chegou, vai chegar um momento que os teus clientes vão começar a te pedir por bolos decorados, bolos de aniversário, né, gente? Por quê? Bolo de aniversário, aconteça o que acontecer, bolo de aniversário você nunca vai deixar de vender. Sempre as pessoas vão comprar os bolos de aniversário. O bolo nunca falta naquela festinha de aniversário. Pode ser a festinha mais simples do mundo, mas o bolo sempre vai estar lá. Um bolinho de aniversário sempre vai estar na festinha. Então, é um negócio altamente lucrativo. Eu tenho certeza que vocês vão faturar bastante, vão treinar, vão se especializar e vão vender muito. E o bolo de aniversário, gente, ele é muito versátil, porque dá para ganhar tanto para uma festa maior quanto para uma festa menor. Então tem desde os bolinhos de 500 gramas até bolos grandes de 5 quilos, 7 quilos, 10 quilos. Então você pode, a mesma decoração, ou seja com bico, seja com espátula, que você vai fazer num bolo de 7 quilos, por exemplo, de tabuleiro, você pode replicar essa mesma decoração de bolo num bolinho de 1 quilo, aquele que você vai vender bastante nos finais de semana, né? Para venda de pronta entrega, né? Que agora vocês têm que focar também muito nisso. Ter os bolinhos de aniversário também, uma opção de pronta entrega, aquelas decorações mais brancas, né? Com um chantilly branco, que dá para você vender tanto para homem quanto para mulher. É sempre importante também ter essa opção no cardápio de vocês, certo? Vocês pediram demais esse curso, então a gente resolveu regravar ele todinho para vocês, fazer uma versão atualizada, uma versão inédita, maravilhosa, para que vocês possam aproveitar muito todo o conteúdo que eu vou disponibilizar nesse curso. Já quero dizer para vocês que quem está me assistindo pelo canal no YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube, deixa um like, que é importante. Quem não estiver assistindo pelo canal, vai lá depois, procura no YouTube Mahara Bortolotti, te inscreve no meu canal, que eu tenho certeza que você vai amar os conteúdos. A gente está tendo lives todas as quintas-feiras, então tem aulas ao vivo também, então aproveite todo esse conteúdo. Quem não me segue no Instagram, depois que acabar a nossa aula, vai lá e me procura no Instagram, é oficial Mahara Bortolotti, e também eu tenho o oficial Mahara Bortolotti 1. Me segue lá também para não perder nenhuma novidade. Certo, meus amores? Antes de mais nada, antes da gente começar, né, a gente vai fazer um maravilhoso pão de ló. Tem recheio também. Vamos fazer tipo uma geleia de abacaxi. O pessoal não sabe como utilizar o abacaxi no recheio e hoje vocês vão perder totalmente esse medo. Então é uma super aula. Tem prensagem da nossa massa e do nosso recheio no final da aula. Então uma aula completa. Massa, recheio, geleia de abacaxi, prensagem do nosso bolo. Então não sai daí, papel e caneta na mão para anotar todas as dicas importantes. Por quê? O nosso curso, geralmente, eles têm 3 aulas gratuitas, né? Os cursos gratuitos. Então, vai ter um passo a passo dessas aulas. Tudo que é importante eu falar sobre a massa, sobre recheio, sobre o abacaxi em si, sobre frutas, né, nos recheios, sobre prensagem, eu vou falar nessa aula. Então, tem que assistir, gente, direitinho, passo a passo. Tem que assistir a aula 1, depois assistir a aula 2, depois assistir a aula. Não pulem as aulas e assistam a aula do início ao fim. Tudo que eu falo, tudo que eu passo para vocês de informação é importante. E se colocado em prática da maneira correta, como eu tô falando, é sucesso garantido, gente. Se vocês fizerem todo o processo que eu ensino, colocar em prática do jeitinho que eu ensino, tudo para vocês, é sucesso garantido. Eu tenho certeza que vocês vão sair deste curso aí como
confeiteiras de sucesso. Vai ser o pontapé inicial de vocês na confeitaria. Não tem mais desculpa de eu não sei fazer um pão de ló, eu não sei fazer um recheio. Acabou a desculpa aqui. Só com esse curso gratuito vocês já podem iniciar, e esse bolo que eu vou ensinar para vocês no decorrer de todo o curso, tanto da aula de hoje quanto das próximas aulas, pode ser aí campeão de vendas, tá? É bolo para vender todos os dias, nos finais de semana, em aniversários, festinhas, né, de todas as datas comemorativas, tá? Então, aproveitem esse conteúdo que foi, assim, ó, pensado com o maior amor do mundo, com todo o meu carinho, e claro que depois teremos aí uma janela de oportunidade única, neste ano com o nosso curso completo. Então, você não pode perder nada das informações que eu vou dar, porque vai ser uma janela de oportunidade única, tá? Então, no decorrer do curso eu vou dando mais informações para vocês, que a gente vai lançar o nosso curso completo ao final do nosso curso gratuito. Amanhã eu vou dar mais informações, todas as informações do curso completo, tudo que tem no curso, valor, tudo que sempre quando a gente escuta curso completo, todo mundo fica com medo. Nossa, curso completo, muito caro. Não. Só espera a próxima videoaula e não perca a próxima videoaula, que vocês vão ficar, ó, de queixo caído com as informações. Bom, meus amores, eu não vou me estender muito assim no início da nossa aula, porque tem muito conteúdo. A gente já vai iniciar aqui, começar com a nossa massa de pão de ló, tá? Vai ser um pão de ló de chocolate maravilhoso, mas eu vou, no decorrer da minha explicação, vocês vão ver que vocês podem fazer o pão de ló branco tradicional também. Eu vou dar todas as informações, tudo certinho pra vocês. Certo, meus amores? Então, vamos lá! Bom, meus amores, então vamos partir pro pão de ló. Eu escolhi um pão de ló para esse curso, por quê? Porque o pão de ló ele é muito versátil. E como se trata de um curso gratuito de bolos de aniversário, ele acaba que é muito utilizado para bolos de corte, para aqueles bolos retangulares grandes, que a gente vai ter decoração na nossa próxima videoaula. Vocês não podem perder. Vocês não podem perder a próxima videoaula, gente. Vai ter decoração de bolo retangular grande, pequeno, e vou ensinar ainda o ponto certo do chantilly. Perder o medo do chantilly, quais os principais motivos que faz, né, com que a maioria das pessoas percam o ponto do chantilly, ou porque o chantilly ficou poroso, ou se eu consigo recuperar um chantilly poroso, com o que é melhor hidratar um chantilly, se eu devo hidratar antes de colocar o corante ou depois. Tudo sobre chantilly na nossa próxima videoaula e mais decoração. Então não perca a nossa próxima videoaula, certo? Então, o pão de ló eu acho ele bem utilizado para bolos de aniversário, tá? Ele é uma massa leve, saborosa, combina com quase todos os recheios, né? E também pode ficar bastante tempo na geladeira, se bem molhadinho, tudo certinho, certo? Então, agora eu estou aqui com a minha batedeira, tá? Uma coisa importante. Mahara, eu só vou conseguir fazer esse pão de ló na batedeira planetária. Não, gente, você consegue também fazer esse pão de ló na batedeira aquela tradicional, aquela que tem 2 garfinhos, pode fazer naquela também, não tem problema, tá? Eu vou fazer aqui na planetária. Mahara, posso fazer esse pão de ló no liquidificador? Não, tem que ser na batedeira, certo? Então vamos lá. Eu tô com os meus ingredientes separados aqui. Gente, isso é uma dica muito importante que eu posso dar para vocês já desde agora. Fazer um mise en place de maneira correta. O que é o mise en place? É a organização dos ingredientes na sua pancada, é manter tudo organizadinho nos potes já pesado, né? Tudo separadinho. Isso vai ajudar a produção de vocês, isso vai ajudar na organização, vai transformar a produção de vocês em algo mais satisfatório, em algo mais fácil. Vai chegar no fim do dia, você não vai estar exausta, cansada, porque teve que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Porque pode ter certeza, não é o trabalho que cansa tanto a gente, é a desorganização que cansa, que torna às vezes o nosso trabalho mais exaustivo, mais cansativo. Então, essa é a principal dica que eu posso dar para vocês aqui. Tenham organização, separem os ingredientes, tudo direitinho,
Separem, anotem as coisas que vocês precisam comprar para não dar confusão. Tenham controle do que vocês têm em estoque, tá? Mesmo que seja um negócio do zero, mesmo que você esteja começando agora, começa já da maneira correta. Não quero que vocês passem por tudo que eu passei lá atrás, tá? Eu passei por muita coisa. Quem tá me assistindo pela primeira vez, já faz aí mais de 6 anos que eu tenho conhecimento na área da confeitaria, né? Eu trabalhei por anos como confeiteira na minha cidade, vendi milhares de bolos, tive milhares de clientes, tive produção assim de fazer 40, 50 bolos em 2 dias, num fim de semana. Então, eu tenho conhecimento, eu sei o que eu tô falando e eu sei o quanto a organização é importante. Então, mesmo que você já faça bolos, se mantenha organizado. Você que está começando agora, junto comigo, do absoluto zero, o teu negócio de confeitaria, mantenha a organização. Já comece organizado, certo? Então, vamos lá para a nossa massa de pão de ló. Eu vou começar aqui, então, colocando os ovos na batedeira, 5 ovos em temperatura ambiente. Mahara, tem que ser em temperatura ambiente? Tem que ser em temperatura ambiente, porque a temperatura dos ovos pode alterar no resultado final da nossa massa, certo? O que mais que a gente vai colocar aqui? O açúcar, 180 gramas de açúcar refinado, tá? Eu tô usando refinado, mas se você quiser pode usar o cristal também, tá? Vou baixar aqui minha batedeira e aqui eu vou bater em velocidade alta até que esse açúcar e esse ovo se dissolvam por completo, se misturem por completo, vai ficar um creminho, tá? Então vamos lá que eu vou mostrando pra vocês. Pessoal, terminei de bater essa primeira parte, fica assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Fica assim, um creminho, ó, não fica muito grosso, um creminho levinho. Aqui só tem açúcar e ovos, só açúcar e ovos. Olha que maravilha. Agora, vamos continuando. Esse pão de ló, gente, é muito fácil, vocês vão fazer e vão se apaixonar. Vamos aqui, ó. Eu vou fazer o pão de ló de chocolate, como já falei pra vocês. Então, aqui agora eu vou acrescentar aos poucos a farinha e o cacau. Aqui eu tenho 200 gramas de farinha de trigo normal, tá? Eu vou peneirar a farinha, porque o pão de ló é uma massa muito leve, então tem que ser assim, tudo peneirado, tá? 200 gramas de farinha de trigo. E aqui 50 gramas de chocolate 55% de cacau. Eu tô utilizando o chocolate 55% da Mega Sabor, tá? Maravilhoso, super indico. Mahara, e se eu quiser fazer o pão de ló tradicional? Aí você vai substituir essas 50 gramas do cacau, né, do chocolate 55% por farinha. Aí ao invés de você colocar 200 gramas de farinha, você vai colocar 250 gramas de farinha. Simples assim. Eu vou peneirar minha farinha aqui. Peneirar aqui, passar para outro potinho. E vamos embora que essa aula tá só começando. Um aulão para vocês, com todo o meu amor, com todo o meu carinho, para que vocês se tornem empreendedoras de sucesso aí. Quem tava duvidando de vocês, vai ficar com o queixo caído, com o sucesso que vocês vão fazer. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que vocês, todos que estão me assistindo, vão ser sucesso. Mesmo que seja sucesso para produzir os bolos da própria família, tá? Desde quem quer aprender para produzir para a própria família, até para quem quer ganhar muito dinheiro produzindo e vendendo bolos. Vamos lá. Deixa eu ir colocando aqui, então, a farinha aos poucos. Colocando. Coloquei toda a farinha, deixo ela batendo ali em velocidade baixa, tá misturando. Vou peneirar o meu chocolate 55% cacau da Mega Sabor.
Olha o cacau voando para todo lado. Desmancha essas pedrinhas aqui. Desmanchei. Agora eu vou acrescentando também o chocolate aos poucos. Mahara, e se eu quiser utilizar um chocolate 70% de cacau, eu posso? Pode. Mesma coisa, tá? Coloquei. Coloquei a farinha e o chocolate 50% em velocidade baixinha só para misturar. Agora chega o momento em que eu vou acrescentar 90 ml de água. Vou bater devagarinho também para misturar. 90 ml de água. A água pode ser em temperatura ambiente. Bato um pouquinho para misturar bem a água. Agora que entra um ingrediente bem importante aqui nessa receita de pão de ló, que é o emulsificante, tá? Pode ser aqueles para sorvete, tá? Agora, vamos colocar uma colher de sopa rasinha, tá? De emulsificante. Mahara, não vai ficar com o sabor do emulsificante na massa? Não, a gente tá colocando uma quantidade que não é muito grande, tá? Aí não vai ficar com sabor, não. Ela vai ajudar a nossa massa a ficar mais fofa, a crescer mais, tá? Então agora a gente adiciona aqui o nosso emulsificante. E essa massa agora, ela vai simplesmente bater em velocidade máxima. A gente vai bater agora em velocidade máxima. Tô utilizando também o emulsificante da Mega Sabor, maravilhoso. E agora a gente bota na velocidade máxima e bate aí por 2 a 3 minutos até que dobre de volume e vire um creme bem fofão. Vamos lá? Pessoal, tô batendo aqui, posso levantar um pouquinho o globo e raspar as laterais da batedeira, tá? Porque às vezes não pega bem na lateral. Isso é para vocês verem que nessa batedeira aqui, que as pessoas julgam que é como se fosse um passe de mágicas. Essa batedeira parece que tudo fica maravilhoso e não. Ela é uma batedeira como as outras. Ela apenas tem mais estabilidade, ela é mais pesada, então ela não faz tanto barulho, né? Ela é mais firme, mas a parte de trabalhar a massa, tudo de agregar, né, a textura ideal na nossa massa é igual às outras batedeiras planetárias. Então agora que eu raspei a lateral, eu volto a bater. Bom, pessoal, terminei de bater. Olha como é que fica. Olha como é que fica. Um creme fofo. Olha que coisa mais linda esse pão de ló. Maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão fazer e vai ser sucesso. O que faltou aqui no nosso pão de ló? O fermento. Agora é que a gente vai adicionar o fermento, tá? Agora a gente vai colocar aqui uma colher de sopa de fermento. Para quem não sabe, a própria tampinha do potinho do fermento royal é a mesma coisa que uma colher de sopa, mas caso você ainda fique na dúvida, pode usar uma colherzinha mesmo que vai dar a quantidade certinha, que é em torno aí de 15 gramas, tá? Coloquei aqui o meu fermento. Vou usar um fouet para agregar aqui o fermento na minha massa devagarinho, tá? Ai, Mahara, eu não tenho emulsificante, eu posso fazer sem um emulsificante? Pode, só que a nossa massa não vai dobrar tanto de volume, tá? Não vai render tanto, certo? Não vai ficar tão fofona. E aqui a gente tem uma massa com gostinho de chocolate gostoso. Olha a nossa massa de pão de ló.
Bom, pessoal, coloquei o fermento aqui no meu pão de ló, agora eu vou colocar na minha forma. Aqui eu vou usar uma forma retangular de 20 por 30, tá? Agora, pessoal, a gente vai colocar desmoldante para untar a forma, mas você pode untar da maneira tradicional, passando manteiga e depois enfarinhando com a farinha, tá? Ou você pode usar o papel manteiga também. Eu vou usar o desmoldante porque eu acho mais prático. Coloco um pouco mais, foco mais no fundo da forma, porque o pão de ló eu gosto quando ele vai grudando na lateral da forma, que assim ele também não afunda, né? Esse é um dos grandes problemas também do bolo que afunda, o pão de ló que afunda. Tem gente que não faz pão de ló porque ele afunda. O que faz o pão de ló afundar? Forno em temperatura errada, forno muito quente, você pré-aqueceu o forno 20 minutos, aí você colocou o seu pão de ló lá dentro, ele dá aquela linda estufada, você olha assim, ó, meu Deus, acertei o pão de ló, não é? Aí depois você abre o forno para dar aquela espiadinha, e aí depois você tira do forno e ele murcha. Pode murchar depois que tira? Pode murchar. Vai depender o quê? De como é que tá a temperatura também no ambiente que você está trabalhando. Não deixa o ar-condicionado virado para o forno ou um ventilador virado para o forno, que você vai tirar o pão de ló assim muito rapidamente e vai dar aquele choque térmico e pode fazer também com que o seu pão de ló murche um pouquinho para dentro. Ai, Mahara, não vou poder usar o pão de ló assim? Claro que vai, não tem problema nenhum, mas ele pode murchar. Então, cuidar a temperatura do pão de ló, do forno, sempre em 180 graus direitinho. Se o seu forno é muito potente, faz em 170 graus, tá? Geralmente leva de 35 minutos, depende do tamanho da sua forma e depende de quantas formas você vai colocar ao mesmo tempo dentro do forno. Mas esses cuidados são essenciais, principalmente a temperatura do forno. Peneirar os ingredientes também ajuda muito para você ter um pão de ló bonito, que cresce bem, que desenvolve bem. Não abrir o forno antes de 25 minutos, gente. Isso tem muita gente que faz isso. Fica ansiosa achando que já tá pronto, né? Antes de 25 minutos, não abre. Então agora eu vou colocar o meu pão de ló na forma. Esse pão de ló aqui também, se você quiser fazer forminhas pequenas, ele rende 4 forminhas de 14 centímetros por 5 de diâmetro. Vocês estão notando aqui que eu tô usando a forma de 5, porque eu acho que assa mais rápido, e assando mais rápido a gente tem uma massa mais úmida, mais gostosa, não fica seca, né? Não cria aquelas cascas secas, né? Então por isso eu uso as baixinhas. Mas você também pode fazer esse pão de ló em uma forma de 25 por 10 centímetros de altura, se você quiser, tá? Mas como o nosso foco do nosso curso gratuito é mais os retangulares, né? Coloquei aqui na forma, vou ajeitar ele aqui. O meu forno já está pré-aquecendo lá em 180 graus. Eu gosto de pré-aquecer em torno aí de 7 minutinhos, que não passe de 10 minutinhos, eu acho o ideal pré-aquecer, tá? Passando disso, eu acho que esquenta demais e acaba dando um choque térmico na nossa massa. Coloquei, vou dar 3 batidinhas para tirar aquelas bolinhas de ar. 3 batidinhas, ó. Deixa um espaço bacana de mais ou menos metade da forma, pouquinho menos da metade. Pode ser metade ou um pouquinho menos, para ter espaço para o nosso pão de ló crescer, porque pão de ló, ele cresce bastante, ele desenvolve bastante no forno, então deixe espaço. Se você colocar a massa demais numa forma pequena, pode ser que ele crie aquela barriguinha para cima, o que também não tem problema nenhum, que depois é só você tirar e essa tampinha ainda você consegue reaproveitar para fazer bolo no pote ou o que você quiser. Combinado? Então agora eu vou levar para o meu forno que está em 180 graus e vou deixar lá em torno de 35 minutos. Vamos lá? Bom, pessoal, enquanto o nosso pão de ló tá assando lá no forno, a gente vai fazer recheio. Vamos lá. Vamos começar fazendo uma base branca de recheio, tá? Vou colocar... Mahara, que é a base do recheio? A base de um recheio de brigadeiro é leite condensado e creme de leite, tá? Vou colocar aqui na panela, então, um leite condensado. Pode ser a marca da sua preferência, certo? Coloquei um leite condensado aqui
E vou colocar agora uma caixinha de creme de leite. Essa é a medida. Um leite condensado para um creme de leite, certo? A caixinha é essa pequenininha. Então, vou colocar aqui um creme de leite. Como eu estou utilizando uma panela bem grossinha, eu não uso a manteiga, tá? Mas se você usa a panela mais fina, se a sua panela não é tão grossinha, você vai acrescentar uma colher bem rasinha de sopa de manteiga sem sal, tá? Aqui tá a nossa base. Eu vou misturar um pouquinho aqui esse creme de leite com esse leite condensado. Bom, pessoal, essa aqui é a mistura da base do nosso brigadeiro. Aqui vai sair um brigadeiro branco tradicional. Se você quiser fazer um brigadeiro de chocolate, você vai acrescentar 2 colheres de sopa de chocolate 50%. Se você quiser fazer um brigadeiro de ninho, você vai acrescentar aqui 4 colheres de sopa bem cheia de ninho em pó. E assim você vai fazendo vários sabores. Existe uma infinidade de possibilidades de sabores com essa base aqui de leite condensado e creme de leite, certo? Eu vou deixar aqui reservadinho aqui do lado, que depois eu vou levar ele para o fogo. Enquanto isso, antes de levar para o fogo, eu vou fazer vou tirar o amargo do nosso abacaxi, tá? Porque se eu cortar o meu abacaxi, picar ele e levar direto para o recheio do bolo, pode acontecer de amargar o meu recheio, de amargar todo o meu bolo. O abacaxi, ele é muito ácido, então ele pode amargar depois. Por isso que a gente leva primeiro esse abacaxi para o fogo, para cozinhar um pouquinho, para ele tirar essa acidez, para ele perder esse amargo, para a gente poder usar como recheio no nosso bolo, tá? Então eu vou cortar aqui o meu abacaxi. Descasquei todo o meu abacaxi, agora eu vou cortar ele em cubinhos. Vamos lá? Pessoal, deixa eu falar uma coisa importante para vocês aqui sobre abacaxi. Tem gente que gosta de tirar esse cabinho do meio do abacaxi, essa parte mais durinha. Eu particularmente não gosto de tirar porque eu gosto do sabor, tá? Mas se você quiser, você pode tirar. Mas eu gosto de aproveitar essa parte mais durinha, porque quando vai ao fogo ele fica mais molinho depois, tá? E eu gosto de um abacaxi com um pouquinho mais de, tipo uma crocância, mais durinho, mais firminho no recheio. Eu acho que fica mais gostoso. Bom, pessoal, piquei todo o abacaxi. Agora eu pego esse abacaxi e vou colocar aqui na minha panela. E agora a gente vai acompanhando esses dois processos do recheio. O abacaxi cozinhando para perder essa acidez. Vamos lá. Coloquei todo o abacaxi aqui na panela. Agora eu vou acrescentar aqui 150 gramas de açúcar refinado. Simples assim. Agora a gente vai levar esse abacaxi e esse açúcar para o fogo e misturando de vez em quando, mexendo ele de vez em quando, enquanto eu vou mexendo o nosso recheio de brigadeiro branco e vou mostrar para vocês qual é o ponto certo também nesse brigadeiro branco. Vamos lá? Bom, pessoal, agora estou aqui no meu fogão, vou ligar aqui o meu fogão. Pronto, pessoal, coloquei aqui no fogo o meu abacaxi com açúcar. Aqui agora eu vou só misturar um pouquinho. Mistura um pouquinho. E depois deixo o fogo fazer todo o trabalho para mim. Ele vai começar a reduzir. E aí eu vou mostrar para vocês qual é o ponto que eu gosto de desligar esse abacaxi aqui, tá? Vou colocar aqui a tampa, igual vocês vão conseguir enxergar dentro. E vou misturando aqui o nosso creme de leite com leite condensado até ele chegar no ponto de recheio, que é aquele quando a gente levanta a colher e começa a cair em blocos.
O recheio, ele para em cima do próprio recheio, não afunda. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no ponto dos nossos recheios. Aqui o brigadeiro, ó, levanto pra cima e ele começa a parar em cima do próprio recheio, ó. Ele para, ele não afunda mais. Começa a cair em pedaços da colher, ó. Ó, passa em toda a lateral da panela, ó, e ele começa a cair em pedaços. Esse aqui é o ponto do recheio de brigadeiro tradicional, ó. Vai caindo em pedaços e não afunda, certo? Aqui então já deu. E agora aqui eu tô com a nossa geleia. Geleia não, a gente tá reduzindo esse abacaxi para usar ele no recheio, ó. Ó. Olha como ele solta bastante água, olha como ele tem água. Então eu vou deixar ele reduzir um pouquinho mais aqui, tá? Vou deixar ele mais uns 5 minutinhos para reduzir aqui, tá? Então fica em torno de 10 a 15 minutinhos o abacaxi assim no fogo para reduzir um pouquinho, certo? Bom, pessoal, recheio pronto. Daqui a pouco já vou tirar aquele abacaxi do fogo e vou escorrer aquela água dele pra gente finalizar o nosso recheio. Agora eu vou tirar do forno o nosso pão de ló de chocolate, que ficou um espetáculo. Vamos lá? Olha, gente, que coisa mais linda que ficou o nosso pão de ló de chocolate. Maravilhoso! Mas deixa eu falar pra vocês um truquezinho que eu fiz. Como aqui dentro, onde eu estou trabalhando, gravando a aula para vocês, está bem fresquinho, eu estava com o ar ligado, o que eu fiz? Antes de tirar a minha massa do forno, eu desliguei o ar-condicionado e esperei uns 3, 4 minutinhos com o pão de ló lá dentro do forno. Eu desliguei o forno e deixei ele lá dentro ainda mais uns 3, 4 minutinhos. Desliguei o ar-condicionado para a temperatura não ficar muito fria ou, né, para não ter aquele choque térmico com o ar-condicionado. Então, desliguei o forno e deixei lá mais 4 minutos, ó. Daí ele, ó, tá exatamente do mesmo jeito de quando eu desliguei o forno. Ele não murchou nada, ele tá lindo, retinho, perfeito, ó. Ó, olha aqui. Olha a fofura. Olha. Não dá nem pra mexer muito. Vou deixar ele aqui no ladinho, porque depois a gente vai desenformar ele depois que ele esfriar. E já vai utilizar o nosso recheio maravilhoso para fazer a prensagem desse pão de ló. Vamos lá? Bom, pessoal, massa pronta, recheio pronto. Vou aqui usar uma peneirinha para colocar aqui o meu recheio de abacaxi aqui para... Bom, pessoal, agora eu já deixei esfriar aqui, tenho mais brigadeiro que eu já tinha deixado pronto, tá? E a gente vai fazer agora a prensagem do bolo, tá? O meu abacaxi aqui já, ó, peneirei, tá? O abacaxi aqui ótimo pra colocar no recheio. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço isso. Recheio de brigadeiro branco aqui, deixa eu deixar meu pão de ló quietinho aqui. E agora a gente vai colocar o abacaxi aqui e vai misturar, tá? Coloquei aqui o abacaxi inteiro, que vocês viram. Essa caldinha aqui de abacaxi que sobrou, aqui dele reduzido, a gente pode utilizar ela misturado com água, tá? Pra fazer a calda, pra molhar o bolo todo, se a gente quiser. Ou se você preferir, Mahara, eu não quero que toda a massa do bolo fique com o gosto do abacaxi. Então você pode fazer uma calda tradicional de água, açúcar e essência de baunilha, tá? Que ela é perfeita, combina com qualquer recheio, com qualquer massa, tá? É só uma ideia a mais para dar para vocês, certo? Se eu fosse usar aquela caldinha ali que sobrou, eu ia colocar mais ou menos mais da metade da bisnaga de água, bisnaguinha, aquelas de ketchup que a gente usa para regar o bolo, e completaria com aquela caldinha ali que sobrou de abacaxi, tá? Então aqui agora a gente só vai misturando esse brigadeiro branco. E aí esse abacaxi aqui, você poderia usar ele do jeito que você quiser, tá? Não precisava ser só no brigadeiro branco, poderia ser numa nata, no chantilly, tá? Eu gosto de usar assim, com o brigadeiro branco. Eu acho que fica maravilhoso. Ó, e a gente vai agregando o abacaxi
misturando aos poucos, sem pressa. Tá? O nosso brigadeiro aqui já esfriou, tá bem firme. O ideal é você fazer o recheio de brigadeiro num dia para utilizar no outro, tá? Que daí ele cria uma estrutura legal, não vai amolecer, não vai vazar do seu bolo, certo? Ó. Ó. Bom, pessoal, agora que eu tô aqui com os meus recheios já, tá tudo frio, tudo certinho, pão de ló também. Eu vou tirar o meu pão de ló daqui. Olha que lindo! Maravilhoso, olha. Ó, pão de ló bom de mexer. E agora eu vou cortar ele com uma faca grande. Cadê minha faca? Aqui. Vou cortar ele em 3 camadas, porque vai ser 2 camadas de recheio. Vamos lá? Gente, agora cortei aqui. Vou cortar mais uma camada aqui, que é 3, né? Cortei uma. Deu. Cortei minha massa em 3 camadas, meu pão de ló, tá? Vou colocar aqui na minha forma 2 saquinhos, vou abrir esses saquinhos, saquinhos aqueles você vai encontrar em supermercado. Cortei todo o meu saquinho, ó. Vou colocar aqui na minha forma. Eu acho que um saquinho é pouco, porque eu quero que fique bem protegido, então vou abrir mais um saquinho desse aqui. Pego a tesourinha, vou cortando ele, abrindo ele, né? Coloco aqui o outro saquinho, ó. Coloquei aqui, forrei a minha forma com o saquinho. Agora eu vou colocar uma camada da minha massa, tá? A gente tem que pensar quando a gente tá colocando que a parte do fundo é a que a gente vai virar depois, vai desenformar. Vai ser a parte de cima do bolo, tá? Então, eu vou colocar essa parte aqui, virada assim aqui, ó. Certo? Ó, coloquei. Pão de ló maravilhoso. Vou regar um pouquinho. Aqui eu tô usando uma calda de essência de baunilha branca, um pouquinho de açúcar, tá? E água, mas você pode fazer a caldinha da sua preferência, tá? Mahara, eu tenho muito medo, não sei quantidade de calda para cada camada. Geralmente uma forma dessa aqui de 20, você vai usar metade, um pouquinho mais da metade em cada disco, tá? Se você quer uma massa mais molhadinha ainda, pode colocar toda a bisnaga, tá? Mas daí, lembrando, prensagem, o bolo vai ter que ficar no mínimo 12 horas na geladeira, tá? Para o recheio firmar, para tudo ficar no seu devido lugar, tá? Aqui, reguei, coloquei um pouquinho mais da metade. Agora eu vou colocar o meu recheio aqui. Tem um recheio aqui de brigadeiro tradicional e um recheio que a gente fez de brigadeiro branco com abacaxi, que vocês viram o passo a passo, certo? Então, primeiro eu vou colocar esse aqui de abacaxi, tá? Tem também a prensagem que dá para fazer no acetato, só que como as formas retangulares e quadradas, eu acho mais difícil de fazer, tá? Embora o acetato você consiga ir dobrando ele de acordo com o tamanho da forma. Mas para forma retangular assim, eu prefiro essa técnica aqui de prensar já direto dentro da forma, tá? Vou pegar uma colher e vou distribuindo esse recheio aqui, tá? Ai, Mahara, mas o pão de ló de chocolate, tu acha que combina com esse recheio com abacaxi? Eu particularmente amo os contrastes de sabor, sabe, gente? Mas aqui a maioria das pessoas usaria o pão de ló branco mesmo, tá?
Ah, mas vocês já sabem fazer, é o mesmo que esse aqui de chocolate, é só substituir o chocolate 55% cacau por farinha, tá? E fazer com esse recheio aqui fica bom. 2 camadas dele numa massa branca também de pão de ló. Fica divino. Pode ser um campeão de vendas, tá? Vou alisando bem até ficar tudo bem retinho. Vou colocar mais uma camada da minha massa de pão de ló aqui. Tá? Pode apertar, porque esse bolo vai ficar 12 horas dentro da geladeira. Tá? Vamos regar. Esse pão de ló tá tão maravilhoso. Tá bom essa parte aqui. Vamos colocar uma camada de brigadeiro preto tradicional. Lembrem do brigadeiro preto, né? Eu falei tudo pra vocês. Quando eu tava fazendo o brigadeiro branco, se quiser deixar ele brigadeiro tradicional, é só acrescentar 2 colheres de sopa de chocolate 50%. Ai, Mahara, mas você tá usando só uma receita do brigadeiro branco nesse baita bolo? Não. Na camada de brigadeiro branco, eu fiz, aliás, 2 receitas do nosso recheio de brigadeiro branco. Então, foi 2 leite condensado e 2 creme de leite. E para essa camada de brigadeiro tradicional, a mesma coisa. 2 leite condensado e 2 creme de leite, tá? Ali eu fiz um só para poder fazer a receita para vocês, para pegar o ponto mais rápido. Vou pegar a mesma colher que eu tava com brigadeiro branco e vou devagarinho distribuindo na forma. Vamos lá. Bom, pessoal, terminei de colocar a camada de recheio de brigadeiro. Agora vou colocar a última camada da nossa massa aqui na nossa forma. Posso apertar bem aqui, tá? Aqui eu não vou regar porque a minha massa tá bem úmida, tá? Mas se a sua massa não estiver bem úmida ou você deixou o seu pão de ló descansando de um dia para o outro, nessa parte aqui você iria regar também com bastante calda, com mais meio tubinho ou mais da metade de meio tubinho da sua calda, tá? Mas como a minha tá bem molhadinha, não vai ser necessário. Fiz essa parte agora, ó. Vou dobrar todo o saquinho aqui pra dentro. Ó, vamos proteger o nosso pão de ló. Ó, viro aqui pra dentro. Ó, bem protegido. Se você quiser, dá pra colocar essa forma aqui prensada assim dentro de outro saquinho e levar pra geladeira exatamente assim por no mínimo 12 horas, tá, gente? Isso é muito importante. 12 horas tem que ficar lá dentro da geladeira prensadinho. Quando a gente desenformar, vai estar tudo no seu devido lugar, bem retinho, perfeito pra gente fazer uma linda decoração nesse bolo aqui com chantilly. Bom, gente, deixa eu organizar aqui pra me despedir de vocês. Bom, meus amores, prensagem feita, vamos levar pra geladeira, como eu tinha falado pra vocês, 12 horinhas. Então, na nossa próxima videoaula, a gente vai fazer a decoração desse bolo lindo. Vai ter bolo pequeno também, o mesmo bolo retangular grande, a gente pode fazer uma decoração igual no pequenininho, para que vocês possam ver que o bolo grande e o pequeno dá para fazer a mesma decoração, dá para vocês vender de pronta entrega nos fins de semana, dá para vocês fazer decoração simples para vender todos os dias esses bolinhos de aniversário, tá? Aqui no caso é um bolo grande. Amanhã eu vou falar pra vocês o peso que ficou, sugestão para venda desse bolo, toda a decoração, o ponto certo do chantilly, qual a decoração que a gente vai fazer, aplicação de papel arroz neste bolo. Então tá uma aula assim, ó, imperdível. Vocês não podem perder a próxima videoaula, além também que eu vou estar dando mais detalhes sobre a abertura aí de uma nova turma para o nosso curso Escola de Bolos, aí o curso completo. Então vocês não podem perder, porque vai ser assim algo surreal e uma oportunidade única deste ano para esse curso. Então prestem bastante atenção, que vai ser algo
algo grande, algo maravilhoso, algo surreal. Então vocês não podem perder de jeito nenhum, porque também o conteúdo da aula que vem tá inacreditável. Maravilhoso. Então eu fico por aqui, meus amores. Um grande beijo para vocês. Daqui a pouco vocês podem estar tirando todas as dúvidas com os nossos administradores. Fale as suas dúvidas, fale o que você achou da nossa videoaula, se gostou. Gente, foi muito conteúdo, né? Então eu fico por aqui com essa aula. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula. Um beijão!